pastor Guilherme, filho do pastor Marivaldo, da missionária Simone. Esposo da Mariana, que está ali com o nosso filho, lindo, maravilhosa. Acabou de chegar correndo da faculdade, mulher guerreira. Louvo a Deus pela vida dela. Pai do Heitor também, que hoje não está aqui com a gente, mas direto vocês vê ele aí com a gente. E louvo a Deus, agradeço primeiramente a Deus, segundo ao pastor também que nos confiou de estar aqui, né, trazendo a palavra, e a missionária Eliane, que nos convidou, nos deu essa oportunidade, que é uma honra, muito gratificante, é um privilégio a gente poder falar da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, sem mais delongas, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Você que pode. Mateus capítulo 28, o versículo é de número 19. Vamos ler o 19 e o 20, para a glória de Deus. Aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Feche seu olho por um minuto, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos uma vez mais, papai. Nós te damos graças, nós te glorificamos, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estar diante de ti, pelo privilégio de poder estar em tua presença, Senhor, prestando um culto racional a ti, sendo sacrifícios vivos, santos, puros e agradáveis diante de ti. Que de fato, Pai, a nossa vida venha subir como um aroma puro e suave até as tuas narinas. Que o Senhor se agrade em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Neste momento eu te peço, Pai, que me capacite para que o teu nome seja louvado, para que a tua palavra seja transmitida com clareza. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer, para que o Senhor venha aparecer, pois tu és o motivo, tu és a razão, não há outro além de ti. Somente tu, Pai, é digno de glória, somente tu é aquele a qual desejamos, é aquele a qual queremos ver neste lugar. Então, em nome de Jesus Cristo, seja feito o teu querer, seja feita a tua vontade, mas que, Pai, haja a resposta dos céus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. A gente acabou de ler aqui o versículo que diz da grande comissão, né? Creio que vocês já ouviram falar dessa grande comissão, dessa missão a qual Deus nos deu. Nós entendemos que a palavra do Senhor chegou a nós, o plano de salvação chegou a nós, não simplesmente para a gente ser salvo. Não simplesmente para isso parar em nós, não simplesmente para a gente vir na igreja num domingo, ficar parado no banco, vez ou outra ir num retiro e aquilo outro e tal. Não, nós entendemos que Deus faz em nós, para também fazer através de nós. Aleluia. E aqui ele tem essa grande comissão. Essa grande comissão não é simplesmente apenas para o pastor, não é simplesmente apenas para o presbítero, para o obreiro, é para cada um de nós, como cristãos, como discípulos de Cristo. Esse ID, essa grande comissão é para mim e é para você também. E na multiformidade do Evangelho, na multiformidade do Evangelho de Cristo, há muitas maneiras da gente servir a Cristo, mas através de uma só verdade, mas há muitos métodos, digamos assim. Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu modo, mas é para nós todos essa grande comissão, essa grande missão. Ah, mas como é essa comissão? Como é essa missão? Como faço para exercer isso? Seja através de uma palavra ministrada, seja através da dança, como a irmã a missionária Eliane mesmo falou, através das irmãs que cozinham também, que é uma bênção, nos abençoa com alimento. Existem inúmeras maneiras de você servir a Deus, de você se dispor ao Evangelho. E eu vou ler aqui em Romanos 12, alguma dessas especificações, para você entender melhor.
Romanos capítulo 12, no verso 4, vai dizer o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então nós vemos aqui que cada um tem sua função. Como foi explicado aqui. Comparado a um corpo. Cada membro do corpo tem a sua função. O pé serve para me sustentar todo o meu corpo. A orelha serve para ouvir, o ouvido serve para ouvir, os olhos para ver, e assim por diante. Ou seja, cada um tem a sua função nessa missão. Cada um tem o seu modo de servir a Deus. Mas de repente você vai me dizer: mas eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento específico. Eu até tenho uma vontade, quem sabe, de cantar, tenho uma vontade de ministrar a palavra, tenho uma vontade de tocar o violão, de tocar uma bateria, mas eu não tenho esse dom. E o que eu faço? Irmão, ore a Deus. Como já foi dito aqui, quem nos dá o dom é o Senhor. A gente sabe que existem pessoas autodidatas que já nascem com a inclinação maior para isso, mas a Bíblia diz que se a gente bater, a porta vai se abrir, que se a gente clamar, Cristo vai nos ouvir. Ele é quem nos dá esse dom, Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos fortalece. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 5, vai dizer o seguinte aqui, para você entender melhor também essa parte. Tiago, capítulo 5, verso... Não, perdão. Tiago, capítulo 1, verso 5. Glória a Deus. Diz o seguinte, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Aqui a Bíblia está falando da sabedoria, mas o princípio é o mesmo. Seja para você pedir sabedoria, seja para você pedir para Deus te capacitar para louvar, te capacitar para pregar, te capacitar para tocar um instrumento, entendeu? Te capacitar para servir, te capacitar para dar atenção para o seu irmão, para receber o seu irmão com alegria na igreja, para cuidar do seu irmão que está ali necessitado de uma atenção maior, de um carinho, de um cuidado. Peça a Deus e Ele te dará. Deus é quem vai te capacitar. Deus é que vai te aperfeiçoar, mas contudo, na parte B do versículo, você vai ver que você tem que pedir com fé. Pedir com fé é o quê? É pedir sem duvidar, é acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, conforme diz em Hebreus 11. É a certeza da posse daquilo que se espera, ou seja, quando eu peço com fé, eu não vou pedir cocheando em dois pensamentos. Quando eu peço com fé, eu não vou desacreditar, eu já não vou pensar duvidando. Não, eu vou pedir assim: Deus, eu te peço que me capacite, que me aperfeiçoe, crendo que é Ele quem nos dá o dom, que é Ele que realmente vai nos fortalecer, que é Ele quem realmente vai nos capacitar para fazer aquilo que Ele colocou diante de nós. Isso é você pedir com fé, sem duvidar. Mas é difícil, na teoria é fácil, né? Mas aí que tá. Se você não buscar praticar, você nunca vai entender, você nunca vai viver, você vai ficar só de espectador. Então o que eu quero fazer aqui, o que é? Te inspirar a se levantar diante de Deus e dizer: Pai, eis-me aqui, me capacita. Existe uma grande comissão, existe uma grande missão a ser feita. Eu não quero ficar de telespectador, eu quero fazer tudo o que eu puder fazer para o Teu nome ser glorificado, para as vidas serem alcançadas, assim como a minha vida um dia também foi alcançada e até hoje é alcançada.
Eu quero me dispor ao Evangelho. E como eu já disse aqui, é o Senhor que nos dá esse dom, é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece. Em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 10 e 11 ali, eu não vou abrir de novo para não se estender muito ali na leitura, mas vai dizer o quê? Para cada um usar o dom que Deus deu para servir aos outros, servir aos seus irmãos, servir ao seu próximo. A gente entende que tudo tem um propósito. E Deus realmente, Ele não adianta eu pedir para Deus me dar um dom, não adianta eu pedir para Deus me fortalecer, me edificar nesse dom, acrescentar esse talento em minha vida, se for simplesmente por uma ambição egoísta, simplesmente por um desejo de aparecer, ou por um desejo de ser alguém, ou por um desejo que gira em torno apenas de si. Não, mas tem que ter o propósito é servir aos seus irmãos, o propósito é servir aos próximos, o propósito é servir ao reino de Deus. Se esse dom não for para servir, esse dom é vão, esse dom não tem propósito. E, irmão, realmente, não sei se você já sabe, mas eu vou te alertar, lidar com pessoas é complicado. A gente está aqui, a gente, está nesse mesmo espírito, nessa mesma fé, a gente quer servir ao reino, mas lidar com pessoas é realmente complicado. Muitas vezes você vai se dedicar, seja através do canto, seja através dos instrumentos, seja através da palavra, seja através de simplesmente liderar a vida de alguém, acompanhar a vida de alguém, cuidar da vida de alguém. Você vai se dedicar, você vai dar o seu melhor, você vai sofrer, você vai jejuar, você vai pagar um preço, mas muitas vezes o que você vai receber em troca é apenas ingratidão. Muitas vezes você vai se dedicar, você vai lutar, você vai dar o seu melhor, e você vai falar: caramba, Deus, eu dou o meu melhor, eu me dedico tanto, mas parece que essa pessoa, não vai dar não. Parece que essa pessoa está fazendo de tudo para eu desistir, está fazendo de tudo para eu abrir mão dela, para eu abrir mão do meu chamado, para eu abrir mão do meu propósito. Quantas vezes eu não olhei e falei: cara, eu acho que é melhor eu ser um espectador mesmo. Eu acho que é melhor eu sentar no banquinho lá no domingo, ouvir a palavra, receber a palavra pastoral, ser edificado. E tá bom, já chega, porque dói muito. Dói muito. Dói muito você se dedicar, dói muito você dar realmente o seu melhor, aquilo que você muitas vezes acreditava que não era capaz de fazer, e pagar um preço para aquilo ser feito e receber ingratidão em troca. Ou simplesmente achar que está sozinho. Muitas vezes não vê tão nítido essa ingratidão, mas você se vê sozinho. Você não vê o apoio do seu lado, você sente todo aquele peso sobre as suas costas e parece que é só você que está lutando, parece que é só você que está se dedicando, parece que você é o único em meio à multidão que está tentando ir de encontro a Jesus, que está tentando fazer aquilo que Ele delegou a você. Mas não é verdade. Não é só com você que isso acontece, não. Acontece comigo, acontece com o pastor, com a pastora, com a missionária, com todos. Com todo aquele que se levantar para fazer a obra, para se dedicar ao Senhor, ele vai sofrer essas mesmas tribulações. Cristo mesmo já disse: no mundo tereis aflições, mas contudo tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se Cristo venceu o mundo, se Cristo venceu todas essas tentações, nós também venceremos. O mesmo Espírito que estava sobre ele é o que está sobre nós. Ele mesmo disse que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu para dar fruto e que esse fruto venha a permanecer. E no nome dEle, aqueles que o amam farão obras como a que Ele fez. E obras ainda maiores, porque nós temos mais tempo, Ele já está com o Pai, nós ainda estamos aqui na terra para trabalhar. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos uma grande missão. Cada um tem sua função nessa missão, cada um tem o seu propósito, o seu chamado, o seu talento, o seu dom para dedicar ao Senhor. E entendemos que é Ele que nos dá o dom, é Ele que nos capacita, basta a gente pedir com fé, a gente buscar, a gente pagar um preço, e realmente Ele vai nos dar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos direcionar da forma que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, mas Ele vai nos direcionar. Nosso dom é para servir. E que nem eu falei, muitas vezes a gente vai se entristecer, muitas vezes vai doer, muitas vezes vai ser complicado. Mas a gente tem que entender que quando a gente serve o nosso próximo, quando a gente serve o nosso irmão,
a gente não está servindo somente ao nosso irmão. Na verdade, a gente está servindo a Deus, servindo o nosso irmão. Eu vou ler aqui em Colossenses, para ficar mais claro. Só um instante. Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3 vai dizer o seguinte. No verso 23, veja o que diz aqui. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa de herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando a gente se dedica a servir o nosso próximo, a exercer o dom e o talento que Deus nos deu, em prol do reino, em prol da obra do Senhor, para a glória dele, servindo o nosso irmão, nós estamos servindo a Deus. Nós estamos servindo a Deus. E Paulo nos dá uma direção muito interessante, em Coríntios, no capítulo 15. Lá no verso 58, eu também não vou abrir, mas diz o seguinte. Ele diz, meus irmãos, sejam firmes, e que nada vos abale, mas sejam firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o teu trabalho não é inútil, o teu trabalho não é vão, o teu trabalho não passa batido, porque talvez você possa ter a impressão de que ninguém está vendo, você pode ter a impressão de que ninguém está entendendo, ninguém está vendo aquilo que você faz, ninguém está vendo o que você está sofrendo, ninguém está vendo que você está pagando o preço, ninguém está vendo que você está dando o seu melhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus vê aquilo que ninguém vê. Os olhos do Senhor estão sobre nós a todo momento. Davi mesmo em um dos seus salmos diz, ainda que eu tentasse me esconder, ainda que eu fosse para o alto de uma montanha, lá Deus está. Ainda que eu descesse lá no fundo do mar, lá Deus está. Os olhos de Deus estão sobre nós. Ele vê o que ninguém vê. E Ele também retribui aquilo que ninguém retribui. A lei da semeadura é certa. O que você planta, você vai colher. E você tendo essa boa semeadura, mesmo que com os olhos carnais, às vezes você não veja, mesmo que você não entenda e pareça que vai ficar só ali, entenda que o seu galardão de glória já está preparado no céu. Deus já tem preparado uma recompensa para você. Não que você tenha que fazer isso por recompensa, não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que o que a sua mão direita faz, que a sua esquerda não veja. Mas Deus tem recompensa sim, porque a lei da semeadura é certa, é eficaz, é irreversível. Você plantou, você vai colher. Então essa é a direção que Paulo nos deu. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, entendendo que nele o teu trabalho não é em vão, o teu trabalho não é inútil. Mas como eu já expliquei, é difícil, é doloroso. Servir a Deus não é uma coisa fácil. Eu li um negócio no Facebook esses dias, que eu compartilhei lá. Dizia assim a frase: servir a Cristo é divertido, até você descobrir para onde Ele está indo. E realmente, Deus tem alegria para a gente, sabe? Deus nos alegra, nos proporciona momentos de felicidade, momentos de comunhão, momentos de inspiração, momentos de motivação. Mas o Evangelho de Cristo é dolorido mesmo. O Evangelho de Cristo é você sofrer com Cristo para também participar da glória dele que há de vir. Você tem que entender que Cristo, Ele morreu como uma ovelha muda sentida ao matadouro. Então não será diferente comigo, não será diferente com você. Se de fato nós queremos viver o genuíno Evangelho de Cristo Jesus, se de fato queremos ser discípulos de Cristo, se de fato queremos participar com Ele, se de fato queremos não ser simplesmente meros telespectadores, mas queremos viver esse Evangelho com Ele, queremos participar da história de Cristo na terra, da manifestação do reino de Deus na terra, nós precisamos entender que sim, nós vamos sofrer. Sim, vai ser dolorido. Sim, vai ter ingratidão. Mas contudo Deus está conosco. Contudo Cristo venceu o mundo, nós também venceremos. Contudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora a grande questão é, será que nós estamos dispostos? A Bíblia vai dizer ali em Êxodo, no capítulo 36, no verso 2, o seguinte: a história que estava acontecendo ali era a primeira construção do santuário. Deus direcionou Moisés, Moisés selecionou algumas pessoas para trabalhar nessa obra do santuário. Era aquele que você já conhece, que tem o átrio,
O santo lugar e o santo dos santos, onde ali seria prestado sacrifício, onde ali Deus seria adorado dia e noite e dia. E nesta construção, aqui no verso 2 do capítulo 36, a Bíblia vai dizer que Moisés separou homens, a qual Deus já tinha dado dom e habilidade para construir. Deus já tinha dado dom e habilidade para que eles fizessem esta obra. Só que na parte B do versículo é interessante ver que foi citado o seguinte: então ele chamou esses homens que tinham um dom, que tinham habilidade dada por Deus, mas também homens que estavam dispostos. Então eu quero te dizer que não adianta simplesmente você ter o dom, não adianta simplesmente você ter o talento, não adianta simplesmente você buscar e Deus te dar isso. Mas primeiramente você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a sofrer com Cristo. Você tem que estar disposto a ser também como uma ovelha muda, sentida ao matadouro. Você tem que estar disposto a viver esse evangelho, o genuíno evangelho de Cristo Jesus, que não é um evangelho que vai te prometer somente bênção, somente prosperidade, somente alegria, somente isso e aquilo. Não, muito pelo contrário. É um evangelho que deixa claro que você vai ter aflições. Eu volto a dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a viver esse evangelho. Eu tenho, para quem não sabe, eu canto rap, tem uma frase de um som que eu canto que diz o seguinte: que a vida com Cristo é difícil, é a vida de um soldado, de desafio em desafio, obstáculo em obstáculo, perante a cada confronto, sendo provado e aprovado. Tentado pelo diabo para cair em tentação, como num campo minado, a cada passo uma explosão de lutas, batalhas, barreiras, muralhas, provas, correntes, cadeias, fornalhas. Então você vê que o bagulho não é fácil. Você vê que não para aí. É complicado, é difícil, é doloroso mesmo. Só que Cristo é quem nos capacita. Cristo é quem nos fortalece, Cristo é quem nos edifica. Cristo é quem cria uma casca grossa sobre nós para que nós possamos suportar tudo isso. Porque se depender de nós não consegue. Se depender simplesmente da força van do nosso braço, a gente pode até andar umas 3, 4 quadras, mas é difícil a gente chegar na linha de chegada. É complicado. Vai ter dia que a gente não vai nem querer sair de casa. Vai ter dia que a opressão, a batalha espiritual vai ser tanta que a nossa vontade vai ser simplesmente ficar em cima da cama e falar: a obra é de Deus, deixa que Ele resolve. Aí é o momento que a gente tem que se apegar. É o momento que a gente tem que chegar diante de Deus e falar: Pai, tem misericórdia de mim. Eu disse, eis-me aqui. Eu disse que eu estava disposto. Eu entendia que ia ter essa dor, esse sofrimento. Mas, Pai, eu também entendo que eu não sou capaz. É o Senhor que me capacita. Então, por favor, vem, me fortalece, traga refrigério para minha alma. Me ajuda, me capacita e traga o renovo uma vez mais. Para que eu possa continuar essa obra, para que eu possa continuar essa missão, para que eu possa levar o evangelho de Cristo a toda a criatura. Aleluia. Então a gente tem que estar disposto. Quantos aqui estão dispostos? Deus está vendo você levantando a mão, hein? Deus está vendo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que você está disposto. Então, se nós estamos dispostos a sofrer com Cristo para também participar da sua glória futura, nós temos que fazer como Isaías fez. E dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Em Isaías 6, no verso 8, Isaías vai dizer isso a Deus. Numa certa feita, em uma ocasião, Isaías está ali, ele vê Deus, ele vê os seus anjos. E Deus ali, ele ergue a sua voz e diz: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Então Isaías olha aqui e fala: eis-me aqui, envia-me, Senhor. E se nós estamos dispostos, essa é a frase que nós temos que levar diante de Deus: eis-me aqui, Senhor. Capacita-nos, transforma-nos, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, edifica-nos, purifica-nos, mas envia-nos. Porque como eu já disse aqui, primeiro Deus faz em nós, depois Ele faz através de nós. Não é que, eu me converti, eu aceitei a Jesus, Deus vai pegar e vai mandar eu para o campo. Não, calma lá, peraí. Não é bagunçado assim também. Deus primeiro vai pegar você, Ele vai te ensinar. Tanto é que no primeiro versículo que eu li aqui, Ele fala o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os tudo aquilo que eu vos ensinei. Ou seja, as pessoas que estão indo, elas já aprenderam aquela parada. Elas já aprenderam tudo aquilo que Cristo passou.
Então primeiro Ele faz em nós, para depois fazer através de nós. Primeiro Ele nos purifica, Ele nos transforma, mas também isso é por completo. Então quer dizer que eu só vou conseguir ir, eu só vou exercer na hora que eu for santo, imaculado, visto querubim. Não. A gente está na terra aqui para ser lapidado. A nossa libertação é durante toda a nossa vida na terra. A gente só vai ser santo de fato, literalmente, na glória. A palavra santo, ela significa separado. Quando a Bíblia diz que nós somos santos, ela diz que nós somos separados para viver essa santidade. Quando nós somos separados, nós escolhemos lutar contra o pecado. Nós escolhemos viver uma vida de santidade. Nós escolhemos dar o nosso melhor para exercer cada princípio que a Bíblia, como um manual, nos instrui. Mas isso não quer dizer que nós não vai pecar, muito pelo contrário. A Bíblia também diz que todos os pecados estão destruídos da glória de Deus. É somente a graça de Cristo que nos dá esse privilégio. É somente o sangue dele nos purificando e nos tornamos tão alvos quanto a neve. Através dessa graça, que nós temos esse privilégio de servir ao Senhor, de ser apresentado a eles como um sacrifício vivo, santo, puro e agradável, que nem Paulo falou. É somente a graça de Cristo. Mas enfim, nós precisamos nos dedicar. Precisamos nos colocar nessa posição de santidade, na posição imposta por Deus. Escolhendo todos os dias lutar contra o pecado, escolhendo todos os dias buscar a conhecer a Deus, escolhendo todos os dias amar como Deus amou. Porque aqui é onde eu quero chegar. No amor. Também não adianta de nada eu ter o dom de profecias, ser o maior profeta entre os homens, ser o cara que tem a voz mais afinada para cantar, ser o pregador que entende melhor de teologia, que tem mais facilidade para transmitir a palavra de Deus, que tem mais clareza na oratória. Não adianta de nada eu ser o melhor entre os homens em relação a dons e talentos, se eu não tiver amor. Que a Bíblia diz que se eu não tiver amor, isso não vai valer de nada. 1 Coríntios 13, do verso 1 ao 3, eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui para ficar claro. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 3, no verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se eu não tiver amor, nada eu serei. Ainda que eu der aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada me valerá. Aleluia. Então, amor, o sangue de Jesus tem poder. Perdão, irmãos. Beleza? Então, se eu não tiver amor, irmão, não adianta nada. Se eu não tiver amor, é tudo vão, é tudo por uma ambição egoísta, que eu falei no início. O dom que Deus me deu é um dom para servir. É um dom que não é para a minha ambição, para uma vanglória, para eu aparecer, para eu ser alguém, para eu falar, estou fazendo algo. Não, o dom que Deus me deu, o dom que eu pedi a Deus, o talento que Ele entregou em minhas mãos, é para servir o meu irmão para a glória de Deus. Então como que eu vou fazer isso se eu não tiver amor? Porque como eu falei, é complicado. É complicado para você servir o irmão, para você se dedicar ao irmão, e ver ele ainda falar de você pelas suas costas, ver ele ser ingrato com você, ver ele não dando a mínima. Você tem que amar bastante, hein? Você tem que amar bastante. Se você não tiver esse amor que somente Cristo pode nos proporcionar, porque aqui eu não estou falando de um amor fraternal, de um pai para com o filho, de um filho para com o pai, de um marido para com sua esposa, do irmão para com outro irmão, não. Eu estou falando de um amor ágape, é um amor que somente Deus pode instituir sobre nós. É um amor que é capaz de entregar o seu único filho para salvar a todos nós. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é desse amor que eu estou falando. Não é de um amor, legal, eu gosto dessa pessoa. É um amor que talvez diga assim, eu odeio essa pessoa, mas eu vou me dedicar por ela. Eu vou me dedicar, porque eu também não mereço. Eu também sou falho, eu também sou podre. Se for ver por isso aí, nós temos que ir tudo para o inferno. É por isso que Deus,
em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, trouxe Cristo e sua graça para as nossas vidas. Para que hoje a gente pudesse ter esse privilégio de estar aqui adorando o nome dele, em comunhão uns com os outros, se alegrando uns com os outros, que nem acontece direto. Os varão não pode ver outro varão que já falou, opa, 10 de cada, vamos fazer aquele churrasco. Qualquer desculpa é para ter comunhão. Isso é uma bênção, é uma maravilha. Isso é só pela graça de Deus que nós temos esse privilégio hoje. Então, irmão, recapitulando, para a gente já encerrar. Nós temos uma grande missão, temos uma grande comissão, ir por todo mundo pregar o evangelho da paz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um tem sua função nessa missão, cada um tem o seu dom, a sua direção. O dom vem de Deus, o dom é para servir, como quem serve a Cristo, se dedicando ao Senhor, sendo firme e constante na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é vão, o nosso trabalho não é inútil, Deus vê o que ninguém vê. Estamos dispostos a isso, dizemos ao Senhor, eis-nos aqui, e buscamos ter esse amor. Mas como que eu vou ter esse amor, Guilherme? Aonde que eu vou encontrar esse amor? Como? Se eu não vejo esse amor em mim, aonde que eu vou achar isso aí? Eu vou ser hipócrita? Vou falar que amo e não amo? Não. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando para você ser hipócrita. O amor é uma decisão. Todos os dias, você tem que escolher, acordar escolhendo decidir amar. Acordar e sua primeira oração ser: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, me ensina a amar como o Senhor ama. Eu quero aprender mais sobre esse amor ágape, esse amor que o Senhor tem por nós, capaz de entregar o próprio Filho. E para a gente ter esse amor, irmão, é só olhando para Jesus. É só se relacionando com Jesus. Pois Ele é o próprio amor. Ele é esse amor que se manifestou a nós. A Bíblia vai dizer que no início era o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Ele morreu por nós, se sacrificou por nós, mesmo sendo o santo, mesmo sendo Deus, por meros pecadores, que estavam destinados ao inferno. Mas esse amor nos comprou a preço de sangue. Ele pagou um preço pela minha e pela sua vida. É por isso que nós, sendo discípulos de Cristo, também temos que estar dispostos a pagar esse mesmo preço. De negar a si mesmo, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é isso, o Evangelho é morrer para viver, é perder para encontrar. E para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus, aleluia. Eu vou ler esse último texto aqui, que está em João 15. Presta atenção nesse texto aqui, que é um pouquinho maiorzinho, os versículos que eu vou ler, mas é para clareza do entendimento da mensagem do Senhor aos nossos corações. Diz o seguinte a palavra de Deus, João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo e não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Então, irmão, você vê que esse texto ele resume tudo que eu falei aqui. Ele resume tudo que eu falei aqui. Cristo é a videira e nós somos os ramos. É impossível a gente dar fruto se a gente não estiver nele. A gente só vai estar nesse amor e permanecer nesse amor estando em Cristo Jesus. Então é necessário que a gente conheça a Cristo, que a gente se dedique a conhecer a Cristo, se relacione com Cristo, olhe todos os dias para Cristo. Amém? Só assim a gente pode conhecer esse amor, ter esse amor estabelecido em nós, para que a gente possamos pagar um preço por almas, por vidas, que é aquilo que está no coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Fala minha mãe preparar aquele louvor ali para estar encerrando. Que se porventura algo não ficou claro, que o Espírito Santo possa acrescentar ao seu coração o entendimento, em nome de Jesus. Peço perdão por alguma falha ou algum erro na palavra, na oratória. Já tem um tempo que eu não ministrava a palavra aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu sou o primeiro a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto. Estou disposto a te servir, estou disposto, Senhor, a pagar o preço, ainda que seja dolorido. Ainda que quando eu olhe para a dor, ainda que quando eu olhe para todas as dificuldades eu diga que não. Mas o meu coração está em Ti, o meu coração clama por Ti. O meu coração anseia em Te servir, anseia, Pai, em contribuir para que o Teu reino seja expandido, para que o Teu nome seja glorificado. Eu te convido neste momento a fechar os Teus olhos, a não deixar que esse sentimento se perca. Sonda-me, Senhor, faça dessa canção uma oração nesta noite, em nome de Jesus. Sonda no Senhor. Quebranta o meu Aleluia. coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Aleluia, Senhor Jesus. Então seja louvado, seja exaltado. Tu és o motivo, Tu és a razão, Senhor. Não há outro além de Ti. Nós estamos dispostos a Te servir em prol da Tua glória, em prol do Teu reino, Pai. Eis-nos aqui, Papai, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da Aleluia. maneira que Te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então, aleluia, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar, Senhor. em qualquer Eis aqui a nossa vida, Pai. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia.
Diga isso ao Senhor. Som do nosso coração, papai. Quebrando o nosso coração, papai. Transforma a nossa vida, Senhor. Encha-nos de ti, papai. Aleluia. Usa-nos conforme o teu querer e a tua vontade. Usa-nos conforme o teu querer e a tua vontade, onde quer que nós estejamos. Na igreja, na rua, na escola, na faculdade, em casa, onde quer que pise a planta dos nossos pés. Que, Pai, a tua palavra chegue com a nossa vida. Evangelizar é viver o evangelho. Que isso seja uma realidade em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-nos, ó Pai, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Aleluia! Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia. Você que entendeu essa grande comissão, você que está disposto a servir ao Senhor, como eu falei, independente de suas falhas, independente se tem pecado ou não, é Cristo quem nos capacita, é Cristo quem faz a obra. Ele não está chamando pessoas perfeitas, não. Ele está chamando pessoas dispostas a ser transformadas e usadas por Ele. Se você está disposto, se você quer selar isso hoje nessa noite, eu te convido a se colocar aqui na frente como um ato profético. O pastor, a missionária e as missionárias vão estar colocando a mão sobre a sua cabeça, a imposição de mão vai estar orando sobre a sua vida. Saia do seu lugar, venha até aqui na frente, venha receber essa oração, essa imposição de mãos. Hoje, em nome de Jesus, o mundo espiritual vai te reconhecer como uma pessoa disposta a servir a Deus através do Evangelho de Cristo Jesus, através da obra a qual Ele levantou para a gente fazer nessa terra. Sai do seu lugar, venha nesse ato profético. As missionárias vão colocar a mão sobre a sua cabeça. Continue nesse mesmo espírito de adoração, nesse mesmo espírito de entrega em nome de Jesus. E abre o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você ainda hoje. É só o começo, é só o começo. Deus ainda tem muito para mim, Deus ainda tem muito para você. Ainda que não pareça, ainda que não enxergamos, Ele quer nos usar. Mas antes Ele vai fazer em nós, antes Ele vai nos transformar, antes Ele vai sondar o nosso coração e ver a real intenção que há dentro de nós. Aí Ele vai nos encher com o Teu Santo Espírito. Ele vai nos encher com o amor por Ele, com o temor por Ele. Ele vai nos encher com a palavra dEle, nos revestir de unção, poder e autoridade. Aleluia. Sonda-nos, papai. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos. Transforma-nos conforme a Tua palavra, Senhor. Transforma-nos conforme a Tua palavra, Senhor. E enche-nos até que em nós as pessoas possam ver a Ti. Então, olhar pra gente, as pessoas não vejam simplesmente a gente, mas as pessoas vejam Jesus, vejam o Espírito Santo de Deus, vejam o fogo ardente da unção de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor.
e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, aleluia, Senhor, usa-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que todos nós aqui sejamos revestidos do teu poder e da tua autoridade. Que a tua unção venha sobre nós dia após dia, nos renovando, nos transformando e nos usando como um farol, papai. Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Você que crê, você que já pode, bata a palma e glorifica o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que toda honra e toda glória seja dada a Ele, o único que é digno de glória, o motivo e a razão. Eu agradeço a minha oportunidade, sou muito grato a Deus por poder ter esse privilégio.